Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. A família de Jesus. Disseram a Jesus: tua mãe e teus irmãos te procuram. Confrontando estas palavras com outras, pretenderam alguns homens e ainda pretendem poder afirmar que Jesus teve irmãos e irmãs por obra de José e de Maria. E estas outras palavras são estas que se encontram em Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56, que dizem assim: não é esse o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E todas as suas irmãs não se acham entre nós? E ainda estas de Marcos, capítulo 6, versículo 3. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E estas mais, constantes em Mateus, capítulo 1, versículo 25. E ele, José, não a tinha conhecido quando ela deu à luz seu primogênito, ao qual deu o nome de Jesus. Pois bem, há nisso um erro manifesto, que após as discussões travadas outrora, e mesmo nos dias de hoje, não mais devera reproduzir-se. Diante da nova revelação, no que respeita à origem espiritual de Jesus, ao seu aparecimento na terra, à natureza e ao caráter da sua missão no passado, no presente e no futuro, à elevação e à pureza de Maria e de José, à natureza e ao caráter da missão que os dois desempenharam, auxiliando a obra do Mestre, semelhante erro tem que desaparecer dos debates e controvérsias humanas. Só aos olhos dos homens, mas não na realidade das coisas, existia parentesco próximo entre Jesus e os que eram chamados seus irmãos e irmãs. Em hebreu, a palavra irmão tinha várias acepções. Significava ao mesmo tempo o irmão propriamente dito, o primo co-irmão, o simples parente. Entre os hebreus, os descendentes diretos da mesma linha eram considerados irmãos, se não de fato, ao menos de nome, e se confundiam muitas vezes, tratando-se indistintamente de irmãos e irmãs. Geralmente se designavam pelo nome de irmãos os que eram filhos de pais e irmãos, os que agora chamais primos e irmãos. Os chamados irmãos e irmãs de Jesus eram, segundo o parentesco humano que entre eles havia aos olhos dos homens, seus primos irmãos. Maria não era filha única, tinha uma irmã que também se chamava Maria, mulher de Cleófas e mãe de Tiago, de José, de Simão e de Judas, que os homens tratavam de irmãos de Jesus. Do mesmo modo, as chamadas irmãs deste eram suas primas co-irmãs, de acordo com o parentesco humano que, segundo os homens, havia entre elas e o Mestre. Que importaria aos homens que Jesus tivesse tido irmãos e irmãs na humanidade, uma vez que a essência deles não podia ser igual à do Mestre, Espírito perfeito, que encarnara para ser visto dos mesmos homens, tomando um perispírito tangível com a forma ou a aparência do corpo humano, adequado às necessidades e à duração da sua missão terrena. Que importaria se assim fosse?
Tal, porém, não podia dar-se e não se deu. Espíritos muito elevados, José e Maria sofriam o constrangimento do envoltório carnal que haviam aceitado, mas não estavam sujeitos a instintos de que já se haviam libertado. Exilados momentaneamente da verdadeira pátria, dela guardavam intuitivamente a lembrança, e um único era o desejo de ambos: voltar para lá. Nunca se deve acompanhar o curso de um rio de águas impuras. Deixai que os ímpios desnaturem os fatos mais sérios. Repetimos: espíritos muito elevados, encarnados em missão, José e Maria não experimentavam as necessidades carnais da humanidade. Intuitivamente preparada para a missão que lhe cumpria desempenhar na execução daquela grande obra de regeneração, cujo desenlace constituiu exemplo para todas as raças humanas que a partir de então se sucederam, Maria foi e permaneceu sempre virgem. José, menos elevado do que ela, mas desempenhando também uma missão sagrada, compreendeu, pela revelação do anjo, qual o objeto da sua existência material, e a ele se consagrou inteiramente. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.